Diego e eu, Caxias que somos, organizados e metódicos que somos, tínhamos as pautas dos próximos 5 vídeos na cabeça já, tudo certinho. Eis que... Toque, toque, toque. A Polícia Federal derruba todo o nosso planejamento. É claro que a gente não poderia deixar de falar sobre isso. Afinal, toda a agenda política em Brasília pode virar de cabeça para baixo com essa notícia. Afinal de contas, o Bolsonaro pode realmente ser preso? É isso que nós vamos discutir hoje. Sobe a vinheta! Fala pessoal, aqui é o Caio Melo, jornalista e pós-graduando em ciência política. Antes de começar a falar do tema do nosso vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e aí depois que você assistir tudo, você comenta o que achou pra interagir com a gente, combinado? Primeiro de tudo, calma. Respira. Nosso título pode ter chamado a sua atenção e aí se você detesta ou ama o Bolsonaro, já deve ter ficado aflito, ansioso, eufórico, com raiva. Mas vale pontuar que optamos aqui por um tom informativo e analítico, não necessariamente opinativo. Respira. Tá tudo bem. Não precisa nos xingar nos comentários. Já teve gente xingando, né? Tudo bem, sem problemas, mas aí você assiste até o final e decide se mantém o comentário xingando ou se tira, tá? Segunda coisa, bora responder o título do vídeo então? Bolsonaro vai ser preso? E a resposta é, muito provavelmente sim, mas isso não deve acontecer num futuro tão próximo. E aí a gente já vai te explicar melhor isso. Nos últimos dias, Bolsonaro divulgou um vídeo com uma expressão um pouco mais abatida que o comum, em que chama seus apoiadores para uma mega manifestação no último final de semana de fevereiro. Bastidores dão conta de que senadores, deputados e figuras da direita devem comparecer. O ex-presidente reforçou que não era para ninguém levar nenhum cartaz contra quem quer que seja, leia-se, contra ministros do Supremo Tribunal Federal. E vamos combinar? A última coisa que ele precisa agora é de uma manifestação à lá 8 de janeiro nas costas. Inclusive, essa manifestação vai ser sim acompanhada de perto pela Suprema Corte do país, porque a qualquer deslize de Bolsonaro, um pedido de prisão preventiva pode acontecer. Peraí, não entendeu nada. Não está a par dos movimentos jurídicos e políticos que culminaram nisso? Pegadinha. Não sei. Não estou a par. Vamos do começo então? No dia 8 de fevereiro de 2024, a Polícia Federal deflagrou a operação chamada Tempus Veritatis, que em latim significa algo como a hora da verdade, possivelmente inclusive uma cutucada ao próprio Bolsonaro, que sempre recita o trecho bíblico João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nessa operação, o passaporte de Bolsonaro foi apreendido, ou seja, ele não pode sair do país. O celular de vários assessores dele também foram apreendidos, além de que aliados muito próximos do ex-presidente foram alvos de busca e apreensão, como Walter Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, Valdemar da Costa Neto. Esse último inclusive foi preso por porte ilegal de armas e por ter uma pepita de ouro que teria vindo de garimpo ilegal. Pai amado. Bolsonaro e os seus estão sendo acusados de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. As penas somadas para o ex-presidente podem chegar até 28 anos de prisão. A principal evidência divulgada nos últimos dias foi a reunião feita ainda no dia 5 de julho de 2022, ou seja, antes da eleição. O vídeo tá na íntegra no YouTube, 1h30. Você acha mesmo que eu ia parar meu carnaval pra assistir isso ainda por cima? Então achou certo. Quantos likes eu mereço aí, hein? No vídeo, Bolsonaro reforça suas conhecidas teses de que as urnas não são confiáveis e de que Lula venceria as eleições, mas de forma ilegítima. Muitas frases fortes foram soltas na reunião, como temos que virar a mesa antes da eleição acontecer, éramos para estar com 70% dos votos depois da PEC da bondade, que foi aquela que estendeu o auxílio de R$600 de forma permanente e por aí vai. O papel da ABIN e que a agência deveria se infiltrar nas campanhas adversárias é falado. Isso aqui inclusive dá gás para aquela acusação de que o ex-presidente montou um esquema pessoal dentro do serviço de inteligência,
que é de Estado e não do governo da ocasião. E o tom deixa claro que boa parte ali dos presentes temiam perder as eleições e serem presos depois que isso acontecesse. O vídeo também acaba embasando o seguinte racional da PF, que essa suposta organização criminosa pode ser dividida em 6 grupos. Vamos a eles: o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, o núcleo jurídico, o núcleo operacional de apoio às ações golpistas, o núcleo de inteligência paralela e, por fim, o núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. E em todos esses 6 núcleos estaria Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso e, ao que tudo indica, teria feito uma delação premiada, apontando o vídeo como da reunião de julho de 22 como uma das provas. Fontes da PF disseram à CNN Brasil que o vídeo não é a única prova. Ao longo do mandato, Bolsonaro já dizia que em 2014 Aécio Neves venceu Dilma e que em 2018 ele teria vencido com maior folga sobre Haddad, mas ele nunca apresentou provas razoáveis para isso. Conforme a eleição de 2022 foi chegando e Lula não só recuperou os direitos políticos, como liderava todos os cenários eleitorais, o coro de que as urnas eletrônicas não funcionavam cresceu. Ele chegou a marcar uma reunião com embaixadores de outros países para pôr suspeitas às urnas eletrônicas, o que não colou, porque os países reconheceram a vitória de Lula imediatamente e ainda o fez perder seus direitos políticos por 8 anos mais tarde, já em 2023. No segundo turno, Lula vence Bolsonaro com 50,9% dos votos, ou seja, de forma muito apertada. Bolsonaro não reconheceu publicamente a derrota, não telefonou ao vencedor, gesto comum, e não passou a faixa. Depois da derrota, o ex-presidente apareceu pouquíssimas vezes em público e dava algumas declarações dúbias. Logo depois, o fatídico 8 de janeiro aconteceu. Lembra que eu disse que ele deve ser preso, mas não agora? Então, deve ser preso porque as evidências vêm se mostrando sólidas e apontam que havia sim uma atuação do governo Bolsonaro para tentar melar as eleições em caso de resultado desfavorável, que foi o que aconteceu. E não agora, porque a lei brasileira pontua que a prisão só deve ser efetuada depois do trânsito em julgado. Que? Trânsito em julgado é quando todos os recursos foram esgotados. Não dá pra nenhuma parte recorrer e aí o que foi determinado pela justiça é cumprido. Pô, Caio, então quer dizer que não fazia nenhum sentido o bafafá de Bolsonaro ter chance de ser preso agora? Também não é bem assim. Poderia ser preso caso fosse determinada uma prisão preventiva. O Código de Processo Penal prevê 3 hipóteses para isso ocorrer: se houver risco de fuga, se houver violação da ordem pública e se houver risco para a produção de prova. Então, a manifestação do final de fevereiro, se tiver um episódio de Alexandre de Moraes, deixa de ser canalha, acabou, porra, pode não dar bom pro Bolsonaro. Independente disso, ele segue sendo uma liderança política popular, capaz de orientar votos e ações de seus eleitores, e com bom convívio entre as forças armadas, essas que têm um histórico bastante desfavorável quando o assunto é o reconhecimento da democracia. Aliás, democracia que elegeu 5 vezes o PT, mas elegeu também Collor, FHC e o próprio Bolsonaro. Goste ou não de todos esses que eu falei, podemos sim analisar as contradições de cada um deles. Só não dá para considerar a democracia um valor e pilar fundamental do país só quando o seu candidato preferido vence as eleições. Às vezes o candidato que você gosta vai ganhar, às vezes vai perder. Faz parte. O Brasil viveu tempos demais em regimes autoritários ou sem participação popular em sua história e tempo de menos na democracia. Dá sim para respeitar a opinião do coleguinha numa boa e que isso valha para todos. Conta pra gente a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, curta, compartilhe com seus amigos para suscitar bons debates e nos siga pelo Instagram @politicasemquestão. Por lá, conteúdos inéditos também. Até a próxima, pessoal. Fui!